50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Continuação do capítulo 3. Sombras domésticas. A nobre senhora tornara-se lívida. O coração lhe pulsava alarmado em ritmo violento. Senhor prefeito, conseguiu balbuciar, quase desfalecente. Lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza e não posso honrar-me com a vossa homenagem afetiva, porquanto vossas palavras evidenciam a violência de paixão insensata e desastrosa. Meus deveres sagrados de esposa e mãe impedem-me de considerar quanto acabais de dizer. Mantenho sincero propósito de vos considerar o cavalheiro ilustre e digno, o amigo dedicado e honesto de meu pai e de meu marido, e cujo destino, por afeição natural, estou ligada para sempre. Lólio Úrbico, habituado às transigências femininas da corte, em face da sua posição e predicados, empalideceu de súbito ao ouvir a recusa nobre e digna. Avaliou num relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada há tantos anos. No seu íntimo, de mistura com o amor próprio humilhado, havia igualmente um ressaibo de vergonha para consigo mesmo. Baixando, todavia, o olhar despeitado, falou quase súplice. Não desejo passar a vossos olhos como um espírito grosseiro e incompreensível. A verdade, porém, é que continuarei a vos amar da mesma forma. Vossa formal e delicada recusa agrava a minha ambição de possuir-vos. Por quanto tempo, ó deuses do Olimpo, prosseguirei assim incompreendido e torturado? Erguendo os olhos, notou que Alba Lucínia chorava contristada. Aquela dor serena e justa penetrou-lhe o coração qual o gume de uma espada. Lólio Úrbico sentiu pela primeira vez que a materialidade de sua paixão produzia sentimentos de angústia e piedade. Senhora, exclamou aflito, perdoai se vos fiz chorar com as expressões mal avisadas dos meus tristes padecimentos. Quero-vos muito, muito. Desposastes um homem honesto e digno e acabo de cometer a loucura de vos propor a sua desonra e desventura. Perdoai-me, fui vítima de um instante penoso de criminosa insânia. Apiedai-vos de mim, que tenho vivido até agora abatido e desolado. Um mendigo do Esquilino é mais feliz que eu, embora estenda as mãos à caridade pública. Sou um desgraçado, tende compaixão do meu padecer angustioso. Por muitos anos guardei no íntimo estas emoções rudes e penosas, e vós sabeis que a alma do soldado tem de ser cruel e impassível, recalcando os pensamentos mais generosos. Jamais encontrei um coração que compreendesse o meu, razão por que não hesitei em vos ofender a dignidade irrepreensível. Alba Lucínia escutava-lhe a súplica sem compreender os contrastes daquela alma violenta e sensível. Houve um silêncio penoso para ambos quando alguém, atravessando as filas de arvoredos, exclamava em voz cheia, rente aos seus ouvidos: Vinde ouvir Virgílio Prisco, associemo-nos às homenagens a César. Lólio Úrbico verificou a impossibilidade de prosseguir em suas confidências e, oferecendo o braço à nobre senhora, que o acompanhou com um sorriso triste, seguiram em direção ao lago, onde momentos antes víramos chegar Elvídio e Cláudia Sabina. Em torno do cantor reuniram-se todos os convivas, numa assembleia compacta e distinta,
atentos à homenagem que o imperador recebia, sereno e envaidecido. A canção encomendada pelos anfitriões era um longo poema no estilo da época, onde os feitos de Adriano excederam glorificados a todas as realizações precedentes do império. Nas expressões bajuladoras do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Generais e poetas, cônsules e senadores, célebres, ficavam aquém do que tivera a ventura de ser filho adotivo de Trajano. No alto do trono, ali erguido a caráter, o imperador dava largas à sua vaidade pessoal com francos sorrisos. Todos o rodeavam. Numerosas autoridades lá estavam, associando-se ao honroso preito de Fábio Cornélio e família. Não podemos esquecer que Euvídia e Caio Fabrícios lá se viam juntos e embevecidos na sua risonha primavera de amor, enquanto que Cneio Lúcius, obrigado pelas circunstâncias a comparecer, amparava-se ao braço de Célia, meio trêmulo na sua avançada velhice e desejoso de patentear aos filhos que o seu coração também participava do júbilo geral. Emudecidos os alaúdes, uma legião de jovens despetalou centenas de róseas coroas, trazidas por escravos em grandes bandejas prateadas, envolvendo o trono em nuvem de pétalas odorantes. Vibraram novas harmonias e o coro dos dançarinos exibiu novos bailados cheios de figurações interessantes e estranhas. O vinho transbordou, enchendo quase todas as frontes de fantasias, e com a caçada dos antílopes fabulosos, terminou a festa que ficou gravada para sempre na mente de todo o patriciado. Euvídio Lúcius e Alba Lucínia volveram ao lar sob o peso de indefinível angústia. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados, quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura: Euvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citatino, mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos da província me desacostumaram das intrigas da corte, e essas festividades de agora como que me cansam profundamente o coração. Euvídio ouviu-a, sentindo que o seu estado da alma era bem aquele, tal o tédio que se apossara dele depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe propiciara. Sim, querida, replicou algo confortado. Tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para a nossa aventura, que desejamos imperecível. E, recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com o olhar incendido de súbito clarão: Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremo-nos, querida, de que a revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas
que aqui nos assaltam. Cuidaria das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses da nossa casa. Prometo-te que farei tudo por te fazer a vida menos triste longe de teus pais. Conservaria conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo em todas as viagens, nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Elvídio Lúcio imprimia à voz um tom singular e fundamente expressivo, como se estivesse desdobrando, ante o olhar lacrimoso da esposa, as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres e mais felizes? Nossa Elvídia tem o futuro assegurado com o enlace próximo e ficaria Célia para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses e, quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearemos então juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimento o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz no seio da natureza calma e generosa. Alba Lucínia ouvia-o, aliviada das próprias angústias. Uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado, com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Elvídio, exclamou confortada, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre, com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar tua situação política, administrativa do império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Em lhe ouvindo as serenas ponderações, o patrício recordou subitamente o compromisso com o imperador concernente às construções de Tibur e sentiu-se gelado depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças. Informou então a companheira da solicitação do César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar. Neste caso, exclamou Alba Lucínia com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares. É tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. O marido reconheceu com mágoas a justeza da ponderação, mas acrescentou: em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito, e mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de nos permitir nossa volta mais tarde. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nenhum nem o outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. E, no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate nas lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o sogro,
Elvídio Lúcio expôs-lhe sem reservas seus planos e desejos, além de manifestar o propósito de voltar à Palestina. Falou igualmente da pretensão imperial de se utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que semelhante alvitre demonstrava muita infantilidade de sua parte em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma ao lado de toda a família? Não conseguira as graças de Adriano a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar? Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas venturas da mocidade, dizendo-lhe que as novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica no sagrado aconchego da família. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemperou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que na minha atual situação dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te não for possível, auxilia-me nestas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur e faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias da nossa vida. Elvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas e buscou prover-se de energias íntimas de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor, tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos. Espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenha medo, filho, dessa ou daquela circunstância. E esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos? Que a mulher é o animalzinho santo dos deuses. Entre ambos esboçou-se então um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Elvídio Lúcio a guardar as suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões, mas Júlia Spinter, após ouvir as exposições dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, a sua fortaleza moral. Filhinha, disse beijando-a, atravessamos uma fase de lutas amargas em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar tua angústia íntima, porque na mocidade também experimentei essas emoções penosas no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos em benefício da tua tranquilidade, mas aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a. Que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a surpreender-me, como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves que as minhas. Ora, filha, como mãe sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade.
Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se no momento de lólio úrbico sem graves prejuízos financeiros, embora ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência à prol da tranquilidade do seu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Sim, esclareceu Júlia Spinter resignada. Infelizmente, os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade em lhes acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Veinto obrigaram Assínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota dos prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas ao mesmo tempo sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: basta, mamãe, eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante como se pressentisse algo perigoso para a sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinha, exclamou quase radiante. Ficarás comigo sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia, que se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos, e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Por algum tempo ainda, mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lúcius retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina
instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo à expressão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Elvídio Lúcio foi compelido pela circunstância a aproximar-se dela, reconhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderado os impulsos. A sociedade romana de então amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de homem de honrosa distinção para a família. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as suas necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Elvídio Lúcio vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era Atéria, que na própria casa dos amos podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam corrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Elvídio falou confidencialmente das suas amarguradas impressões íntimas, expondo à amiga da infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões, ainda mais continuando Elvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia admirada. Nunca soubeste então? Que? Disse a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte, por muitos anos, não chegara a conhecer o passado de suas minudências. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Elvídio Lúcio tiveram o seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino a arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo o que sabes a respeito. Nunca ouviste também a história de Silano?
Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu filho, seu próprio filho, sabendo igualmente que quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Elvídio com uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Mas conheces todas as histórias nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcius, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança alta madrugada no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcius um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, exclamou Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe arrazoavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer os olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: Querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que venho experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características de sua bondade confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Veinto e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão de nossa aventura conjugal. Mas foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah! Disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, porém, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não. Por quê? Porque ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto, mas dentro do seu espírito formalista e da franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Minha mãe deve estar com a razão, falou Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente. Ouve, Lucínia, sei que teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas se quiseres, irei por ti,
como fui por mim. A essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que não se renda à beleza espiritual das suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidades eternas, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos além desta vida, com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações, e ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de Ovídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. E irá sozinha sem a proteção de um guarda? Perguntou com admiração. Por que me perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por todas as autoridades governamentais. Porém, irei ter com eles confiadamente, uma vez que se trata de tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Indagou Lucínia com interesse e reconhecimento. Confiança total. E fazendo um gesto expressivo, como se houvesse recordado um novo recurso, acrescentou. Ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por esta doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se verificam nas velhas catacumbas da Via Nomentana e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar tua casa e teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-lhe a fé profunda e contagiosa, na grata perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou: vou pensar e depois combinaremos, mas se nos necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se então com um beijo afetuoso, enquanto o vulgo esguio de Atéria se afastava lesto de uma ampla cortina oriental depois de ouvir a singular entrevista. Dentro de uma sociedade como aquela, onde todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural, nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosidade da oportunidade sugerida pela amiga de infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, enquanto todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e, prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou à deusa entre lágrimas que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da